Pegadinha das placas no exame teórico. Tem disso, Márcia? Tem. É sobre isso que a gente vai te falar e eu vou te apresentar 3 questões que podem ter pegadinhas que vão te atrapalhar no seu exame prático e te fazer perder pontos preciosos. Então vem comigo, você está no canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. O meu nome é Márcia Pontes e a gente está começando uma série sobre placas e sinalização. Vamos para o teste? Acompanha comigo no slide. Vamos lá, vamos acompanhar no slide aqui. Pegadinha das placas na prova teórica. Você está vendo aí algumas placas parecidas, né? Bora para a primeira questão. Você está dirigindo e ao avistar a placa, essa placa que você está vendo aí, presta bem atenção nela, você entende que, questão A, é uma placa de advertência avisando para ter cuidado com a incidência de ventos laterais. Alternativa B, é uma placa de sinalização de obras avisando para ter cuidado com a incidência de ventos laterais. Alternativa C, é uma placa de advertência avisando que a pista pode tornar-se escorregadia. E a alternativa D, é uma placa de sinalização de obras avisando que a pista pode tornar-se escorregadia. Você estudou placa? É importante você estudar, porque no dia do exame teórico você vai topar com essa placa e você pode se confundir. Tô te dando um tempinho para você escolher, ler, reler a questão. E uma dica para esse tipo de exame: você tem que começar por exclusão. O que é isso? Aquela resposta que você tem certeza que não é, você já põe um X do lado. Você já sabe que não é aquela. Vai te sobrar 3 alternativas. Escolhe mais uma que você tem certeza que não é. Vai te sobrar 50% de acerto, 50% de erro com 2 questões. E aí você toma a sua decisão para assinalar. Agora que você já fez a tua escolha na alternativa, seja sincero com você mesmo. Se você acertou, parabéns. Se você errou, não se engana. Estuda mais placa e presta atenção na explicação da pegadinha. Olha aí a correção. Resposta correta. Vou te explicar por que não é a alternativa A, nem a B, nem a C. Você está dirigindo e ao avistar a placa, aquela primeira placa lá, você entende que é uma placa de advertência avisando para ter cuidado com a incidência de ventos laterais. Olha a placa correspondente ali a ventos laterais. Lembra? Ventos laterais, um pezinho de coqueiro na placa, virando para o lado. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B é uma placa de sinalização de obras para ter cuidado com a incidência de ventos laterais. Não existe essa placa de sinalização de obras dizendo para ter cuidado com a incidência de ventos laterais. Não existe. Então não é a B. Alternativa C é uma placa de advertência avisando que a pista pode tornar-se escorregadia. Realmente, a imagem da placa é pista escorregadia. Mas a diferença é que a placa que está pedindo no enunciado não é de advertência, é de obras. Presta muita atenção. Placa de advertência, formato de losango e na cor amarela. A placa de sinalização de obras também em formato de losango, mas a cor é laranja. Presta atenção na cor da placa para não cair na pegadinha. E a alternativa D é uma placa de sinalização de obras, cor laranja, avisando que a pista pode tornar-se escorregadia. Então acertou quem escolheu a alternativa D. Prestou atenção na pegadinha? Tem mais. Questão 2. Qual dessas placas corresponde a de veículo de aprendizagem? Agora ficou em dúvida, né? Você vai tentar lembrar a placa que tem lá no carro da autoescola. É uma placa de fundo vermelho e letra branca
ou é uma placa de fundo branco e letra vermelha? E olha a pegadinha, questão C. Nenhuma das duas, porque as placas agora só podem ser do Mercosul. Vai ter gente que vai lembrar daquelas notícias, placa do Mercosul é obrigatória, tem que trocar a placa em algumas situações, todo mundo vai chegar uma hora que vai ter placa Mercosul, então não é nenhuma das duas. Enquanto você pensa na alternativa, a gente dá um tempinho, alguns segundos e... Bora para a resposta? Vamos lá. Olha a resposta correta e eu vou te explicar por que a resposta anterior não é a correta. Qual dessas placas corresponde a de veículo de aprendizagem, autoescola? Alternativa A, fundo vermelho e letra branca. Olha só o que significa essa placa. Caracteres brancos, fundo vermelho. Sabe qual é o tipo de veículo que utiliza essa placa? Táxi, caminhões, veículos de aluguel e veículos de transporte público, ônibus. Então não pode ser. O enunciado está pedindo veículo de aprendizagem, autoescola. Olha a alternativa B, caracteres vermelhos e fundo branco. Ela é uma placa exclusiva de veículos de aprendizagem. E olha a pegadinha da letra C. Nenhuma das duas, porque as placas agora só podem ser do Mercosul. As placas do Mercosul, elas vão sendo trocadas em algumas situações. Por exemplo, a placa está danificada, com pouca legibilidade, está amassada, está enferrujada. Aí tem que trocar pela do Mercosul. Se você comprou um veículo que ainda não tem placa do Mercosul de outro município, na hora de fazer a transferência, vai ter que trocar essa placa pela do Mercosul. Então, dependendo da idade da frota da autoescola, você ainda vai ver muito veículo com placa antiga, 3 letras e 4 números. Quando chegar no devido momento, elas serão trocadas. Então, por isso que a alternativa C não confere. Como é que você está se saindo no teste? Se acha que está muito rápido, você pode pausar o vídeo e fazer, tentando descobrir, se desafiar, apelando para aqueles conhecimentos que você estudou para poder acertar a questão. E tem a próxima questão do X da questão aí. Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão 3. Presta atenção. Observe com atenção essas placas, essas duas aí do enunciado da questão, e responda qual delas é uma placa de advertência que avisa sobre mão dupla adiante. É o que diz a placa? Vamos lá. A primeira placa é a correta. Essa de cor laranja. Alternativa B. A segunda placa é a correta. A de fundo amarelo. Alternativa C. As duas placas são corretas porque ambas avisam que tem mão dupla adiante. Será que é tão óbvio assim? E alternativa D. Nenhuma das duas, porque essa não é a placa de mão dupla adiante. Será que a mensagem dessa placa não é de mão dupla adiante? Bora para a resposta? Vem comigo. Vamos analisar. A resposta correta é a alternativa B, mas eu vou te explicar por que não são as outras alternativas. Observe com atenção essas duas placas e é para você responder qual delas é uma placa de advertência, que avisa sobre mão dupla adiante. Aí a alternativa diz, alternativa A primeira placa é a correta. Não, não é. A primeira placa é em forma de losango, tem as duas setas que indicam mão dupla adiante, só que é de cor laranja. E placa de cor laranja é obras, placa de obras, e não de advertência. De advertência é a placa em formato de losango, com as setas indicando mão dupla adiante e
fundo amarelo, então não é a A. Vamos para a alternativa C. As duas placas são corretas? São, elas estão corretas para a mensagem que elas passam, porque ambas avisam que tem mão dupla adiante, não cai na pegadinha. Você tem sempre que se ligar no enunciado. O que o enunciado da questão 3 está te pedindo? Para olhar com atenção as duas placas, e não é para dizer que as duas são iguais. Responda, olha ali, qual delas é uma placa de advertência? Qual delas é uma placa de advertência? Então se liga na questão principal, na frase principal. Qual é a frase principal do enunciado? Qual delas é uma placa de advertência? O que é placa de advertência? Losango, fundo amarelo. Então não pode ser a questão C. Alternativa D. Nenhuma das duas, porque essa não é placa de mão dupla adiante. Está errado, é mão dupla adiante sim. Só que uma é placa de obras, de sinalização de obras, e a outra de advertência. Por isso que a segunda placa é a correta. Aproveita, você vai fazer prova teórica do Detran, vai entrar na autoescola, começa a estudar com a gente. Inauguramos hoje a nossa primeira aula, que vem muitas por aí, de placa e sinalização. Deixa o teu like, o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que também precisam estudar, não só para a prova do Detran, concurso público para motorista também cai placa, concurso do Detran para ser servidor do Detran também cai placa. Então continua com a gente e nos comentários diz se você gostou dessa aula. Se você gostou, a gente vai fazer mais aulas como essa para você. E já diz, qual é a tua dificuldade com placa de trânsito? É isso aí, meu nome é Márcia Pontes, você está no canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Seja bem-vindo, se inscreve, ativa a sinetinha, assim você não perde mais nenhuma aula que eu postar. Até a próxima aula, pessoal, beijo, tchau!